Bem-vindo, povo querido de Porto Alegre. Eu peguei o auditório WhatsApp, porque toda noite eu digo boa noite, e eles respondem boa noite. Hoje eles ficaram sem saber o que responder, né? Que bom que nós estamos aqui mais uma noite no clamor da meia-noite, né? Mais uma noite no clamor da meia-noite. Essa é a série Armagedon. Esse tema assim tão intrigante, tão empolgante, que envolve a gente e que é profundo também, né? Já deu para perceber nos últimos programas como o assunto é envolvente, como ele é profundo também, como leva a gente para estudar história e um monte de outras coisas. E hoje nós temos assim uma descoberta interessante e eu tenho certeza que você vai ficar curioso para saber o assunto de hoje, porque hoje vai começar a se desvendar mais ainda tudo aquilo que a gente está estudando e onde nós pretendemos chegar com esse estudo. O programa de hoje aborda o seguinte: o que é o Armagedon? O que ele é? Mas vou dizer já, avisar para você, nós vamos abordar isso, você vai saber o que é, mas vai saber de uma forma bem superficial. Porque nós vamos levar toda a série para poder nos aprofundar no Armagedon e nas coisas, nas revelações maravilhosas que Ele tem para nós, ou que Deus tem para nós através do Armagedon. Bom, o Armagedon aparece no Apocalipse. E se nós queremos entender o que é o Armagedon, nós temos que entender também o que é o Apocalipse, ou como o Apocalipse funciona. E hoje nós vamos dar uma olhada e entrar um pouquinho mais profundamente no Apocalipse. Para a gente entender o Apocalipse, a gente precisa compreender esse termo que se chama quiástica. Interessante, não é? Diferente isso aí. E você vê que eu coloquei uns números aí na palavra quiástica. O que é quiástica? E a explicação diz o seguinte: quiástica é uma estrutura literária formada por 9 blocos principais, onde o primeiro se relaciona com o último, o segundo com o penúltimo e assim por diante. Você entendeu como é que isso funciona? Olha lá, como é que está a divisão mais ou menos. Está vendo? O 1 com o 9, o 2 relaciona com o 8, 3, 7, 4, 6, o 5 ali no meio. Ou seja, o Apocalipse ele está dividido em nove blocos principais, onde o primeiro bloco se relaciona com o último, e o segundo com o penúltimo, e assim por diante. Dá uma olhadinha aí, mais ou menos eu dividi isso para você ter uma ideia. O livro do Apocalipse tem 22 capítulos. Então, aqui do lado esquerdo meu está o Apocalipse 1 e do lado de cá está o Apocalipse 22. E como é que está dividido isso aí nessa linguagem, na quiástica? Porque o Apocalipse foi construído dentro da quiástica. Você encontra ali no início o capítulo 1, do verso 1 até 8, o prólogo, e lá no finalzinho, no capítulo 21 em diante, o epílogo. Ou seja, um se relaciona com o outro. Logo em seguida você vai encontrar ali, pertinho do prólogo, a igreja na terra, e lá no final, a igreja no céu. Você vai encontrar outra correlação, os 7 selos logo em seguida, e depois o milênio, 2 profecias que encaram o tempo do fim, lá no finalzinho. Depois as 7 trombetas e as 7 últimas pragas. E bem no meio você vai encontrar o clímax do grande conflito entre o bem e o mal, do capítulo 11, 19 até o capítulo 15, no verso 4. Ele está bem no meio do livro do Apocalipse. Apocalipse 11, 19 e 15, de 1 a 4. O que será que diz aí nesses versos, nesse trecho da Bíblia? Você não ficou curioso para abrir tua Bíblia? Já estou vendo até gente abrindo e olhando. Opa, então deixa eu ver o que está dizendo ali, né? Essa parte eu vou pular um pouquinho. Daqui a pouco eu vou voltar nela. Espera um pouquinho, porque mais no centro ainda, no centro do centro, a gente encontra
Olha aqui, do lado esquerdo o capítulo 1, do lado direito o capítulo 2, e bem no centro você vê que do lado esquerdo tem o mesmo tanto de versículos e do lado direito para lá tem o mesmo tanto de versículos. No centro do livro do Apocalipse está o capítulo 12, do verso 7 até o verso 11. Capítulo 12, do 7 ao 11. Que legal que você está mexendo na sua Bíblia. E que legal que você está com a sua Bíblia também na sua casa. Não deixa passar a oportunidade. Manuseia a Bíblia. Eu sei que tem gente que tem a Bíblia no celular, né? Talvez até para acompanhar na igreja dê e tal, mas eu prefiro manusear a Bíblia, porque você pode ver o que tem um pouco antes, um pouco depois, você vai facilmente para outra referência, e outra coisa, você anota a sua Bíblia, né? E vamos ver o que diz aqui, então, esses versos. Eu escolhi 3 versos desse trecho central do Apocalipse, e olha o que diz lá: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram, guerrearam, houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos guerrearam contra o dragão. Também guerrearam o dragão e os seus anjos. E o que fala a respeito do resultado da guerra? Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, e sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Olha só, trecho central do Apocalipse, ou seja, o clímax do grande conflito está nessa região do Apocalipse, e dentro dele está mostrando esse texto aqui, uma guerra no céu. Por isso que eu disse que no meio do Apocalipse está o tema do grande conflito, o centro, o clímax do grande conflito entre o bem e o mal. Porque aí apresenta o dragão, e apresenta Miguel, e apresenta os anjos do dragão, e apresenta os anjos de Miguel. Bom, quem é o dragão? Vamos dar uma estudada a respeito de símbolos em profecia. Eu gosto dessa parte, eu acho muito interessante a coisa dos símbolos na profecia. Eu vou propor uma coisa para você, dá uma olhada aqui. Olha esse tanto de coisas que diz aí. São alguns dos símbolos que aparecem nas profecias do Apocalipse, tem muitos símbolos em Daniel também. Leu algumas palavras dessas? Vou ler algumas, olha lá. Miguel, estrelas do céu, 10 chifres, asas de águia, mulher, né? Dragão, deserto, 1260 anos lá em cima, 7 cabeças, a arca da aliança. Como é que a gente vai entender esses símbolos todos do Apocalipse? Poucos símbolos do Apocalipse são fáceis, como o primeiro. Eu perguntei para vocês o que é o dragão, e o dragão está muito fácil, mas poucos símbolos proféticos são explicados facilmente assim. Por exemplo, aqui diz, e nós lemos agora há pouco, né? E foi expulso o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ou seja, aí está dizendo que o dragão é quem? É o diabo, mas ele também vai ser chamado na Bíblia por outros nomes. Quais outros nomes? Serpente. Ele vai ser chamado de dragão, serpente, vai ser chamado de diabo e vai ser chamado de Satanás também. São alguns dos nomes do inimigo de Deus. E eu estou montando aqui um dicionário de termos proféticos, tá bom? E o primeiro termo que nós temos no nosso dicionário é o dragão. Muitos dos símbolos proféticos, eles têm um sentido óbvio. Você olha assim e você consegue interpretar facilmente. Por exemplo, uma coroa, ela simboliza um reino, ela simboliza um governo, uma autoridade, um governante, um poderio político ou um poderio de alguma espécie. Então, quando se fala em coroa, você já vai entender que se refere a alguém que tem algum tipo de autoridade ou de poderio, autoridade governante, alguma forma de governo. Outros símbolos do Apocalipse, eles já são mais difíceis, mas não são impossíveis. Você tem que comparar Bíblia com Bíblia. Você compara,
Olha só, a Bíblia, a profecia, ela tem uma maneira de se autoexplicar. A própria Bíblia explica a Bíblia. Se eu for explicar a Bíblia para você, usando livros que pessoas escreveram e que inventaram, assim, isso significa isso. Tá, me mostra na Bíblia. Não serve. Eu só acredito no que a Bíblia diz. Eu posso olhar e depois olhar na história para confirmar. Olha, depois aconteceu isso e confirmou aquilo que nós estudamos. Mas a Bíblia tem que explicar a Bíblia. Nós vamos ver, por exemplo, agora, um desses textos, ou um desses símbolos do Apocalipse, onde a gente tem que estudar a Bíblia para entender o que é. Por exemplo, o que é ou quem é Miguel? Porque o nosso texto dizia que Miguel teve guerra no céu, e Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão e os seus anjos. E a gente já sabe quem é o dragão. Quem é Miguel? Vamos dar uma olhada em algumas coisas. Por exemplo, lá em Judas, no capítulo 9, é um livro bem pequenininho, não é no capítulo, é no verso, porque só tem um capítulo, então é o verso 9, lá chama Miguel de arcanjo, o arcanjo Miguel. E arcanjo quer dizer líder dos anjos, líder dos anjos. Então a gente já sabe aí que o arcanjo é o líder dos anjos. Só tem um arcanjo na Bíblia. Por isso, se você falar assim, os arcanjos, não tem os arcanjos. Só tem um arcanjo na Bíblia. Vamos fazer uma pergunta para você. A voz de quem vai ressuscitar os mortos na vinda de Jesus? A voz de quem? A voz de quem? Do arcanjo? É isso mesmo? Certeza? Então vamos ver. Olha o que diz esse texto bíblico. É 1 Tessalonicenses 4,16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, os mortos em Cristo ouvirão a voz do arcanjo e ressuscitarão. Espera aí. Tirando Deus Pai, Filho e Espírito Santo, alguém mais tem poder para ressuscitar alguém? Sim ou não? Mas aí está dizendo que o arcanjo tem. E se só existe um arcanjo, que arcanjo é esse aí? Que arcanjo é esse? É o arcanjo Miguel. Só tem esse. Não tem outro arcanjo na Bíblia. Na Bíblia só existe o arcanjo Miguel. Então aí está dizendo, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo Miguel, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E aí diz esse outro texto. Quem está falando aqui agora, nós temos que contextualizar. É Jesus quem está falando, e Jesus, quando ele falava de si mesmo, muitas vezes ele falava de si como o Filho do homem, e esse é um desses casos. Ele está falando de si mesmo como o Filho do homem. Por isso ele está dizendo assim, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz do Filho do homem e sairão. Espera aí, mas vai ouvir a voz do arcanjo Miguel ou a voz de Jesus, que é o Filho do homem? De quem que vai ser? Porque um texto diz que vai ouvir a voz do arcanjo e o outro texto diz que é a voz de Jesus. Mas será que a Bíblia está se contradizendo? Olha só o que diz Daniel 10, 21. Mas eu te declarei o que está expresso na Escritura da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Opa, aí está chamando o arcanjo Miguel de quê? Príncipe. Tem um outro texto em Daniel mesmo que chama Miguel de príncipe. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, o povo de Deus, todo aquele que for achado inscrito no livro. Aqui está falando do livro da vida. Olha como é que a coisa vai se fechando. Então quer dizer,
Lá diz que o povo vai ouvir, os mortos em Cristo vão ouvir a voz do arcanjo Miguel e vão ressuscitar. Depois Jesus diz que ele vai falar como filho do homem e os que ouvirem a voz do filho do homem vão ressuscitar. Agora esses dois textos de Daniel estão chamando o arcanjo Miguel de príncipe. E esse aqui está falando do tempo da vinda de Jesus, do juízo final. Quem será? Por que será que o arcanjo Miguel é chamado de príncipe? Atos 5,31 diz: Deus, porém, com a sua mão direita, exaltou, está falando de Jesus, a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ora, se o arcanjo Miguel é príncipe e Deus exaltou Jesus a príncipe, quem é o arcanjo Miguel? Quem é o arcanjo Miguel? Jesus, eles são a mesma pessoa. Jesus é o arcanjo Miguel. Mas fica uma pergunta agora. Espera aí. Se Jesus é o arcanjo Miguel, não, eu não posso aceitar isso, porque então ele é anjo. Jesus é anjo, e Jesus não é anjo. A Bíblia não diz que Jesus é anjo. Como é que ele pode ser o arcanjo Miguel? O que significa a palavra arcanjo mesmo? O líder dos anjos. O líder dos anjos. Como é que Jesus pode ser arcanjo se ele não é anjo? Ou Jesus é anjo? Jesus é anjo, sim ou não? Não. Mas ele é o líder dos anjos, sim ou não? Ué, mas pode acontecer isso? Deixa eu colocar uma coisa bem simples para você. Me define, e eu quero ouvir de você agora, hein? Se prepara para responder, vocês estão devagar ainda, tá? Me define escotismo, me explica. O que é escotismo? Ninguém falou nada. O que é escotismo? Pelo menos eu vi alguém tentando. Falando aí devagarinho, né? Escotismo. Será que eu poderia definir escotismo mais ou menos assim? Escotismo é um trabalho dirigido para que público? Para que público? Para as crianças juvenis, ensinando princípios para eles e disciplina. É isso ou não? É mais ou menos isso. Pode até ser, né? Escotismo. Ser escoteiro é ser criança. Isso aqui eu tirei da internet, esse quadro aí, bonito, né? Ser escoteiro é ser criança. Então, eu posso presumir que o líder dos escoteiros é uma criança, é ou não é? Hã? Ué, se o escotismo é para criança, é para juvenil, é pelo menos um juvenil, não é? Ele deve ter no máximo 12 anos, o líder dos escoteiros. Não, ele pode ser líder dos escoteiros, ele pode ser líder deles, mas mesmo assim não ser uma criança. Não é porque o trabalho é voltado para as crianças, ou seja, Jesus é líder dos anjos, mas Jesus não é anjo. E aí você vai começar a entender uma coisa profunda que está dentro da Bíblia, em toda ela, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Dos três, Jesus foi escolhido por eles mesmos para ser aquele que estaria em contato com os filhos, com as criaturas de Deus. Quem foi que veio de lá para nos salvar aqui? Jesus. E Jesus, quando ele esteve aqui, ele chamava de filho do homem. E Jesus era homem, mas ele também era Deus. E ele fez isso porque ele teve que viver uma vida como nós, sujeita ao pecado. Com relação aos anjos, Jesus se aproximou dos anjos. Ele não é anjo, mas ele se aproximou dos anjos. Ele se tornou como os anjos, para liderar os anjos. Tão próximo ele ficou. Esse é o tipo de contato que o meu Deus, que o seu Deus quer ter com você. Deus, mesmo antes do pecado, ele já projetou o universo para que ele chegasse e se aproximasse de você. Deus nunca deixaria a humanidade ou as suas criaturas ou os anjos separados. Deus queria uma proximidade, Deus queria intimidade. E a pergunta é, será que Deus ainda hoje, ele quer intimidade com você e comigo? O que é que você acha? Essa é a coisa que Deus mais quer. É intimidade sua e minha com Ele. Veja só, Miguel
quer dizer aquele que é semelhante a Deus. E em hebraico, semelhante é a mesma coisa que igual. Ou seja, o nome Miguel, que quer dizer aquele que é igual a Deus. E só quem é igual a Deus é Jesus, que é o próprio Deus. Não tem ninguém que é igual a Deus. Então agora nós descobrimos quem é o dragão e descobrimos também quem é Miguel, que é um dos nomes do próprio Senhor Jesus. Então vamos entender o nosso texto. Houve uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos. Quem foi então? Jesus e os seus anjos guerrearam contra o dragão e os seus anjos. Quem é o dragão e os seus anjos? Satanás e os seus anjos. Jesus e os seus anjos venceram. E Satanás, o dragão, foi expulso do céu. É isso que está dizendo aquele texto, o texto central da Bíblia, ou o texto central do Apocalipse, onde ele está dizendo assim, presta atenção. Porém, aquela parte maior do Apocalipse não se resume só a isso. Há mais coisa revelada ali. Deixa eu perguntar para você, quem é o centro do Apocalipse? Poucas pessoas responderam, talvez porque haja dúvida, né? Quem é o centro da Bíblia? Será que é Jesus mesmo? Ele é o centro do Apocalipse, ele é o centro da Bíblia. Mas espera aí, como é que Jesus pode ser o centro da Bíblia se no Novo Testamento ele não tinha nascido ainda? Peguei vocês, hein? Quem é o centro da Bíblia? É Jesus. Ué, eu não perguntei quem é o centro do Novo Testamento, eu perguntei quem é o centro da Bíblia. E a Bíblia é Novo Testamento e Antigo Testamento. Como é que Jesus pode ser o centro da Bíblia se no Antigo Testamento ele não tinha nascido? O Antigo Testamento foi antes de Cristo. Então vamos fazer uma viagem e vamos entender isso. Gênesis capítulo 4. O Caim era lavrador, o Abel era pastor de ovelha. Abel trouxe o melhor que ele tinha para Deus. Caim trouxe o melhor que ele tinha para Deus. E por que Deus se agradou do Abel, mas não se agradou do Caim? E tudo começou aí, foi por isso que o Caim ficou bravo. Ele não devia ter matado ninguém. Mas está certo essa coisa de Deus ter gostado da oferta de um e não ter gostado da oferta do outro? Por que será que isso aconteceu, afinal? Bom, quando a gente vê Deus criando o ser humano, e depois Deus dizendo para Adão e para Eva, dizendo assim, olha, não se aproxime daquele fruto, eu não vou entrar em detalhes, mas era um fruto mesmo, era uma árvore, e não era uma maçã, entende? Pode comer maçã à vontade, não era isso aí. Então assim, quando eles comeram do fruto, quando eles pecaram, vamos dizer assim, quando os dois pecaram, a Bíblia diz nesse texto aqui, ó, Gênesis 13, pronto, primeiro diz que eles fizeram roupa de folha de figueira para eles, né? Aí Deus conversou com os dois, mostrou um caminho para eles e disse assim, fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Ora, para Deus fazer roupa de pele de animal, um animal teve que morrer. E por que esse animal morreu? Eu vou dizer isso agora e depois vou começar a mostrar para vocês através da Bíblia do Antigo Testamento e vamos chegar lá no Novo Testamento para entender isso aqui. Morreu o cordeiro. Por que morreu o cordeiro? Eu vou descrever para você, não vou descrever a cena agora, vou descrever depois. Mas Deus chamou Adão e disse, Adão, pega aquele cordeirinho. E Adão pegou o cordeiro. E Deus disse, agora Adão, pega aquele pedaço de pau bem pontudo. E Adão pegou. Agora Adão, você vai enfiar no pescoço do cordeiro. Uau, estranho isso. Terrível. Adão nunca tinha sentido aquele negócio. Adão enfiou aquele pedaço de pau no pescoço do cordeiro. E começou a jorrar sangue. E Adão viu se esvaindo o sangue do cordeiro. E da pele daquele cordeiro, Deus fez vestimentas de pele para Adão e sua mulher. Adão olhou para Deus e disse, Senhor, eu matei o cordeiro. E Deus disse, não, Adão, você matou a mim. Eu vou vir morrer no seu lugar. Esse cordeiro representa que eu um dia vou me transformar em um homem
e vou morrer no seu lugar. Você está entendendo? Porque Adão, eu disse que quando você pecasse, você morreria. Você pecou e ainda está vivo. Não foi porque eu menti, Adão. Você sabe por que você está vivo? Você está vivo porque eu já providenciei. Eu vou morrer no seu lugar. Eu gosto de dizer que Deus foi o primeiro ser do universo a dar um cheque pré-datado. E foi mesmo. Foi assim que funcionou. Adão, você fica vivo agora e eu pago o preço do pecado depois. Foi assim que funcionou. Mas Deus disse para Adão: Adão, toda vez que você pecar, a sua família, você é o pastor da sua casa, eu quero que você traga os seus filhos para pedir perdão. Você vai reunir a sua família e você vai matar um cordeiro, Adão. Vai ser isso que vai acontecer. Aquele cordeirinho, ele vai morrer, vai derramar o sangue e você vai pedir perdão dos seus pecados, e os seus filhos vão pedir perdão dos pecados. Você vai confessar os pecados colocando a mão em cima da cabeça do cordeiro, e simbolicamente os seus pecados vão passar para o cordeiro, e você vai matar aquele cordeiro, porque o cordeiro representa Deus que um dia vem e vai morrer no seu lugar para te dar vida, Adão. Você está entendendo? Você tem que levar com você isso, Adão, não pode esquecer. Então presta atenção. Na Bíblia, a salvação não está dentro de mim. Na Bíblia não funciona autoajuda, porque Jesus diz assim: sem mim nada podeis fazer. Na Bíblia não funciona autoajuda. A Bíblia nunca vai dizer para você: olha para dentro de você, tem aí um Deus dentro de você. Você vai olhando, conhece você mesmo, você vai se autoconhecer e você vai descobrir que você é forte, que você pode. Não, a Bíblia vai dizer assim: a força está fora de você, não dentro. A força é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na Bíblia não funciona autoajuda, funciona autoajuda com L. Deus é quem ajuda, é Deus quem faz. E Deus pode estar dentro de mim se eu convidar Deus para ficar dentro de mim através do seu Espírito. Aí Ele vai habitar no meu coração e aí sim vai funcionar o Deus dentro de mim, porque eu pedi para Ele habitar em mim, mas não sou eu o Deus, é o Cordeiro que me salva. E presta atenção, o Cordeiro, ele era o Evangelho do Antigo Testamento. O que é Evangelho? É boas novas de salvação. E cada vez que Adão matasse um cordeiro pedindo perdão do pecado, ele ia estar pregando para todo mundo que visse o evangelho de que Deus um dia viria como homem para morrer no lugar dele. E Deus diz: faz isso, as pessoas têm que saber disso, ensina os seus filhos, e eles vão ensinar os filhos dele. Mas o Caim matou o Abel, e a partir daquele momento, depois que o pecado entrou, aí ficou por conta de cada pessoa, se segue os caminhos de Deus ou se segue os caminhos do inimigo, da serpente, o dragão, o diabo, Satanás. O caminho de Deus era o cordeiro, o caminho da serpente era o não cordeiro, era o eu faço, eu não dependo de Deus, eu sei o que eu quero, eu faço o que eu quero, eu cuido da minha vida, eu sou dono do meu nariz. E o outro caminho é o caminho de dependência de Deus, é de se achegar a Deus e dizer: Senhor, eu reconheço, eu não sou nada sem o Senhor, eu preciso do Senhor. Mas isso fica com cada um. E é você quem escolhe hoje. De novo, o tempo todo é assim. Todo dia da sua vida vai ser oferecida essa escolha para você. Todos os dias da sua vida Deus vai falar no seu coração. E não é assim que acontece com você? Todo dia Deus fala, Ele toca o seu coração, Ele lembra você, Ele chama você para orar, Ele chama você para ir na igreja, Ele chama você para cuidar dos seus filhos, das coisas de Deus, para ensinar Deus para os seus filhos. Você faz de conta que não ouve. E o mais incrível é que quanto mais o tempo passa, mais fraco vai ficando esse chamado. Essa voz vai ficando mais fraquinha. E você vai definindo de que lado você está. E lembra o que diz assim lá em Apocalipse que nós lemos? O dragão e os seus anjos, Deus, Miguel e os seus anjos também. Essa história continuou no Antigo Testamento todo. Deus disse assim: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles.
E o santuário, ele institucionalizava. Esse santuário foi construído, Deus mandou construir, depois que o povo de Israel saiu da escravidão do Egito. Eles ficaram escravos no Egito 400 anos, perderam o contato deles com Deus, eles perderam a intimidade deles com Deus, eles se perderam e pararam de sacrificar o cordeiro, e quando Deus tirou do Egito aquela nação, 2 milhões de pessoas, era o tanto de gente que Moisés carregava no meio do deserto. Quando Deus tirou o povo do Egito e levou para o deserto, eles iam se tornar uma nação pela primeira vez, desde que Deus tinha feito a promessa para Abraão. E Deus chamou Moisés e disse: agora Moisés, vamos trazer de novo o Evangelho, porque eu quero que vocês como nação vivam de novo o Evangelho. Lembre-se que vocês não podem se salvar se não for pelo derramamento do sangue de Deus, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Deus diz: faz um santuário. E Deus colocou lá um sacerdote, e ele colocou todo um sistema maravilhoso para mostrar, ilustrar para o homem o plano da salvação e o plano da redenção, e o cordeirinho estava lá também. Quando Jesus veio, e ele foi batizado por quem? Por João Batista. O que foi que João Batista falou quando ele viu Jesus? No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Me arrepia. Me arrepia porque Deus tinha ensinado o cordeiro para Adão lá no Antigo Testamento. Abraão matou cordeiro, onde Abraão passava ele construía um altar. Jacó, onde ele passava ele construía um altar. Isaac, todos eles construíam um altar para Deus. Depois foi o santuário, e no santuário eles imolavam o cordeiro, e o cordeiro apontava para Jesus. Então Jesus pode ser o centro da Bíblia? Sim, porque ele era o cordeiro do santuário. Ele era o evangelho do Antigo Testamento. E quando Jesus chega e João Batista vê, ele diz assim: esse é o cordeiro que nós estamos esperando, esse é o Deus feito homem. Por isso que Jesus não pode ser comparado a nenhum outro mestre. Jesus não pode ser comparado a Buda, ele não pode ser comparado a Maomé, ele não pode se comparar com ninguém, porque Jesus, ele é Deus. Jesus não existiu 2000 anos atrás, Jesus já existia antes da criação do mundo, porque ele próprio participou da criação do mundo. Quando Jesus deu a ceia para os discípulos, disse: esse pão aqui, ele é o meu corpo que é oferecido por vocês. Peguem o meu corpo, e o suco de uva, ele é o meu sangue. Então lhes disse Jesus. Agora eu vou contextualizar vocês aqui. Nós chegamos agora, depois que Jesus morreu, ele ressuscitou, ele não tinha aparecido ainda para muita gente, só para as mulheres e para alguns discípulos. E Jesus é apresentado na Bíblia pegando o caminho de Emaús. E ele vai, tem ali 2 discípulos dele, desiludidos, chateados, porque eles esperavam que Jesus ia ser o rei de Israel, que dominaria o Império Romano, e Jesus morreu. Eles estavam iludidos, você sabe por quê? Por que eles pensavam que Jesus ia ser o Messias, o que dominaria Roma? Por quê? É porque eles acreditavam na tradição judaica. Tradição. A Bíblia não dizia isso, mas os judeus acreditavam isso. A Bíblia mostrava 2 caminhos. Tinha o Messias sofredor e tinha o Messias vencedor, que é Jesus voltando nas nuvens. Mas Israel se apegou no Messias vencedor. E quando eles viram Jesus atuando, imagina, Jesus ressuscitou um morto. Jesus fez um aleijado andar. Sabe o que eles começaram a pensar? Ele é o Messias. Eles não pensaram, ele é o Messias porque ele vai morrer por nós. Não. Eles pensaram, ele é o Messias, sabe por quê? Ele vai dominar Roma, e na guerra, quando os soldados morrerem, ele vai ressuscitar os soldados. Nosso exército não vai acabar nunca. E os soldados que forem feridos, ele vai curar. E sabe, se por acaso Roma cercar Jerusalém, e a gente não puder sair nem entrar e não tiver comida, sabe o que ele vai fazer? Multiplicar pães e peixes e abóboras e melões e tudo. A comida não vai acabar nunca.
Porque aquele povo só pensava no hoje, no agora e nas coisas desse mundo. Eles só pensavam nos bens temporais, igualzinho a gente hoje. A gente só pensa nessas coisas. A gente só pensa no emprego, no dinheiro, a gente só pensa na cura, na saúde, a gente só pensa nessas coisas. A gente não pensa no tesouro do céu. E tudo isso que eles acreditavam era o que os judeus ensinavam como tradição. E eu vou dizer um negócio para você: a tradição cega a gente. A gente acredita tanto naquilo que nos ensinaram, que mesmo que Deus apareça na nossa frente, mesmo que Jesus ressuscite Lázaro, um morto, eu fico olhando para aquela descrição, Jesus ressuscitando Lázaro. E o texto termina assim, porque ele estava morto há 4 dias, e quando ele manda tirar pedras, as irmãs dizem: mas Senhor, vai tirar, ele já está cheirando mal, faz 4 dias que está morto. E Jesus diz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro sai. E o texto termina assim: e muitos creram nele. Eu fico decepcionado com isso, porque lá não diz que todos creram nele. Ele ressuscita um morto de 4 dias, e não são todos que creem nele. Muitos creem nele. Nem que Jesus ressuscite um morto hoje, vai ter gente que não vai acreditar em Jesus, porque a tradição cega. Eu fico tomando muito cuidado com as tradições da minha religião, porque eu não posso ser cegado pelas tradições da minha, e você tem que tomar cuidado com as tradições da sua. E se as tradições da sua forem contra a palavra de Deus, você tem que abandonar as tradições e tem que ficar com a palavra de Deus. Não dá para servir 2 senhores. Nós não estamos aqui na terra para servir uma igreja, nós estamos aqui para servir a Deus. Aí Jesus, ele vai andando com 2 discípulos decepcionados, porque Jesus tinha morrido. Olha o que ele diz: então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Jesus chamou a atenção deles para o quê mesmo? Para os profetas. E os profetas? Onde estava esse negócio dos profetas? E começando por Moisés escreveu o Gênesis, os 5 primeiros livros da Bíblia, discorrendo por todos os profetas. Os profetas são toda a sequência de livros que vem no Antigo Testamento. Expunha-lhes o que a seu respeito constavam em todas as... Está falando de Bíblia. Sabe como é que Jesus provou para eles que ele era o Cordeiro? Ele foi em Moisés, foi lá no Gênesis e disse: vocês não estão vendo aqui? O cordeirinho que foi morto, aquela roupa que foi feita com a pele de cordeiro, era eu. Lembra que Abraão fazia o altar? Ele estava falando de mim, eu que viria, eu sou Deus feito homem. Lembra o santuário? Era eu. Lembra quando eu falei para vocês: esse aqui é o meu corpo, é o pão. Eu estava falando disso, eu seria morto, é o meu sangue, é isso. Mas vocês não acreditam na Bíblia, vocês preferem acreditar em tradição do que em Bíblia. Deus fala pela Bíblia e não pela tradição. A tradição os homens ensinam, e a Bíblia é Deus quem fala. Aqui eu coloquei uma linha do tempo. Na linha do tempo a gente consegue visualizar o Cordeiro, e logo em seguida a gente visualiza o pecador, e Deus ensinando Adão, e depois o santuário, e depois vem Jesus com os seus discípulos dando a ceia, e finalmente a cruz. Jesus era o cordeiro e o pão, e aí está Jesus como o centro da Bíblia toda. Jesus é o centro da Bíblia, Novo Testamento, Antigo Testamento, não tem como separar os dois. O que é o Apocalipse? O que ele é? O próprio Apocalipse diz o que ele é. No capítulo 1, verso 1 e 2 diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João. O Apocalipse se apresenta assim. O Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Jesus é o centro do Apocalipse, por isso o Apocalipse revela a Jesus Cristo. Olha o que diz mais: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras desta profecia e
guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Então você tem que ver, tem que ouvir e tem que fazer o quê? Guardar, ou seja, praticar as coisas que estão escritas nesta profecia. O Apocalipse revela Jesus para nós e revela as coisas que vão acontecer em breve. Então, o Cordeiro, quando aparecer na Bíblia ou no Apocalipse, é Jesus. Agora sim nós vamos voltar no Apocalipse 11, do 19 ao 15, 11, 19 até o 15, verso 4, que é aquele ponto focal, o clímax do grande conflito entre o bem e o mal. Quando a gente enxerga ali na Bíblia alguns temas. Vamos dar uma olhada aqui? O que diz aqui? Apocalipse, capítulo 11, o último verso, que é o 19, diz assim: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Agora vamos entrar no 12. Olha que coisa interessante. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando esse nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Conseguiu entender tudo? Como é que é? Conseguiu entender? Aí entram os símbolos do Apocalipse, né? Olha o que diz aqui Isaías 54, 5 e 6. Porque o teu Criador, quem será que é a mulher? Viu uma mulher grávida, com uma coroa de 12 estrelas na cabeça, prestes a dar à luz, sendo perseguida por um dragão. Quem será essa mulher? Porque o teu Criador é o teu marido, Deus está dizendo para Israel. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. E ele diz em Oséias: desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, eu vou me casar com você. Eu gosto dessa comparação que Deus faz, quando ele diz assim: eu sou o noivo, você é a noiva. Eu quero ter um relacionamento íntimo com você, como um marido e uma esposa têm. Ninguém conhece melhor a esposa do que o marido e vice-versa. Concorda comigo? Por isso é tão perigoso uma briga entre marido e esposa. Ninguém melhor do que você sabe quais são os pontos mais frágeis dele, para deixar ele lá no chão. E se uma esposa quiser deixar o marido lá embaixo, ela vai conseguir, e vice-versa. Por isso, quando os dois brigam, é muito perigoso. Cada um tem o alvo de deixar os dois lá embaixo, e vai deixar, porque ninguém melhor do que ele sabe como fazer isso. Deus quer um relacionamento próximo, e Ele chama Israel de minha esposa, de mulher. Ou seja, Israel é a igreja, e a mulher na Bíblia também é a igreja pura, é o povo de Deus. A mulher pura é a igreja pura. A mulher prostituída que aparece na Bíblia é o quê? É uma igreja impura. Ué, mas tem igreja pura e igreja impura? Lógico. O Apocalipse faz essa distinção da mulher, da igreja pura e da impura. Agora olha, ali diz que essa mulher estava vestida do sol e que tinha a lua debaixo dos pés. O que será que significa isso? Nós temos que ir para a Bíblia para descobrir. Vamos lá, vestida do sol primeiro. Malaquias 4:2 diz assim: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação nas suas asas. Essa era uma profecia com relação ao nascimento de Jesus. E Jesus é chamado na Bíblia de o
sol da justiça. Ué, essa mulher estava revestida do sol. Ela tinha a justiça de Jesus, ou seja, é uma igreja pura que tem a justiça de Jesus sobre ela. E o que significa a lua debaixo dos pés da mulher? João 5,39, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Olha o que diz 2 Pedro 1,19, e temos muito firme a palavra dos profetas, a Bíblia, a qual bem fazei em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro até que o dia amanheça. A luz que ilumina no lugar escuro até que o dia amanheça é a lua. Uma vez eu fui fazer um projeto missionário junto com os índios Carajás, na Ilha do Bananal. E 10 dias lá na Ilha do Bananal, né? E quando nós chegamos, já estava de noite, e eu montei a barraca onde eu ia dormir, não sabia nem onde montei a barraca. Era muito escuro, a gente não enxergava um palmo na frente. Só no outro dia que eu fui ver onde estava a minha barraca. A gente tomava banho no rio, era uma vida assim, bem ao ar livre mesmo, né? Tomar banho no rio é uma coisa complicada, viu? Não é tão simples assim. Primeiro, porque quando você vai tomar banho lá de tardinha, você sai de lá, quando você sai da água já tem uma nuvem de mosquito ao redor de você. É uma coisa tremenda. Outra coisa é que você já sai com o pé sujo, né? Porque você está dentro da terra. Você já sai com o pé sujo. Não tem essa de tomar banho, levantar e enxugar o pé, não. Não tem como. Você já sai com o pé todo sujo de terra, de barro, e aquilo vai sair até você chegar no lugar. É como você ir na praia, né? Outra coisa é que quando nós chegamos lá, a gente diz assim, esse rio tem piranha? O índio diz, tem. É perigoso? Não. Não passou 1 hora e eles trouxeram uma índiazinha de uns 3 aninhos com a metade do dedão comido pela piranha. E é lá que a gente tinha que tomar o banho. Então era difícil, uma coisa perigosa. E nós ficamos lá esse tempo todo, 10 dias. No primeiro dia não enxergava nem onde a gente estava, um palmo na frente. 8 dias depois, a gente conseguia de noite enxergar, porque aqueles índios gostam muito de jogar futebol, a gente conseguia enxergar o outro lado do campo de futebol de noite. O que fez a diferença? Quando a gente chegou, a lua, ela não estava aparecendo naquela noite, porque tinha chovido e o céu estava fechado. Dali em diante, a lua se tornou uma meia-lua. E meia-lua, num lugar onde não tem cidade nenhuma perto, ilumina um monte. Então, a Bíblia está dizendo que Jesus é o sol da justiça. Ele é a luz completa. E a Bíblia é o quê? É a lua, que ilumina enquanto está de noite, até que amanheça. E a estrela da alva, que é Jesus, apareça nos nossos corações. Ou seja, a mulher estava revestida do sol e estava firmada em cima da lua. Ou seja, ela tinha a justiça de Cristo e estava firmada na palavra de Deus. Afinal, o que é Armagedon? O que é Armagedon? Armagedon, guarde essa frase, é o clímax da rebelião entre o dragão e os seus anjos, ou o seu povo, os seus seguidores, e entre Jesus e os seus seguidores. Isso é o Armagedon. É o clímax. O Armagedon será o momento extremo dessa luta entre Deus, Jesus e Satanás. Jesus junto com os dele e Satanás junto com os dele. Enquanto isso, nós vamos vivendo nesse mundo aqui. Dureza viver aqui, não é? As batalhas, as lutas não são fáceis. A gente vai passando por momentos difíceis. Momento difícil em relação a todas essas coisas. Eu falo muito que a Bíblia não enfoca em emprego, mas a gente precisa de emprego para viver. A gente precisa de saúde para viver. A gente precisa das mínimas condições, e alguns seres humanos, a maioria, muitos, vivem em condições sobre-humanas. Esse mundo não é justo.
E eu fico imaginando o que Deus sente ao ver os filhos dele, criados à imagem dele, vivendo na situação que nós vivemos. Por isso, Apocalipse é a revelação. São as boas novas de um Deus que vem para nos tirar desse mundo e para transformar esse mundo e nos colocar de volta para vivermos a eternidade com Ele. Se você sente a sua vida destroçada, se você sente cansado de lutar, você diz: Deus, eu vou dizer, não é fácil, porque eu ouço todas essas coisas, é interessante para a mente, ela agita o coração, mas quando eu vou para a minha vida, Deus, amanhã, quando eu levantar, quando eu for trabalhar, e que eu for encontrar a realidade, e quando chegar o meu salário, ou quando chegar o fim do mês e eu não tiver salário, Deus, como é que eu vou fazer? Sabe de uma coisa? Se você se sente sempre assim, um nada, como se a sua vida fosse despedaçada a cada dia, desde quando você acorda até de noite, despedaçada. Deus, Jesus, Ele é craque em pegar os pedaços, juntar tudo e fazer um outro de você melhor ainda do que o que tinha antes. Mas você tem que tomar uma decisão para isso. Sabe qual é a decisão? Tem que entregar, tem que escolher. E hoje eu tenho um convite diferente para você. Você que está afastado de Jesus, você que anda longe dele, você que anda duvidando dele, está longe. Mesmo que você esteja dentro de uma igreja, mas está longe dele. Ele vai chamar você para vir aqui à frente. E eu quero orar por você. Quer dizer, Senhor, eu estou longe porque eu estou me sentindo assim, sabe? Um nada, despedaçado, mas eu quero colocar na tua mão a minha vida despedaçada. O Senhor toma conta da minha vida. Eu quero ver você vindo. Cadê você? Quero orar com você. Vamos lá. Quero colocar a tua vida na mão dele. É esse grupo especificamente. Você está afastado de Jesus, está decepcionado com ele, anda duvidando dele, está dentro da igreja, mas está sentindo perdido. Então vem, chega aí. Você vai permitir que ele tome conta da sua vida hoje. E ele vai fazer isso com a sua permissão. Vem bem para cá, ocupa os lugares aqui na frente. Vem. Triste estou por ter perdido a inocência pura que vivi, pedaços que de mim caíram, pareciam ter caído no vazio. Mas Deus ouviu quando eu clamei, quando pequei. Você sabe, canta comigo, vai. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar, canta. Se você ainda quer vida a tempo, sai daí e vem cá. Meus pedaços Deus juntou. Não fica aí pensando no seu banco. Você vindo, você vai fazer um compromisso com ele, mas ele vai ajudar você. Então não fica aí esperando. Como é que está a tua vida? Tão longe caminhei sem ter Deus, até o respeito próprio eu perdi, tentando procurar saídas
na mesma armadilha eu caí, mas Deus ouviu quando eu clamei, quando pequei. Já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Resiste à tentação, é buscar sua palavra, se render em oração. Eu nem mesmo tenho forças para enfrentar quem já perdeu. Minha armadura é Deus. Canta forte. Que é pecador ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Junta, Senhor, os nossos pedaços. Junta, Senhor. Tantos dos teus filhos estão, Senhor, se sentindo despedaçados, um nada, Pai. Tem gente, Senhor, descrente do Senhor, porque esperam que o Senhor resolva os seus problemas e não vem isso acontecer. Nos mostra, Senhor, que o Senhor visa a nossa vida eterna. Nos mostra, Pai, que o Senhor visa o nosso coração e os tesouros acumulados no céu. Renova a nossa fé, Pai, e principalmente seus filhos que hoje entregaram o coração ao Senhor, aqueles que vieram à frente, aqueles, Pai, que lutaram nos seus bancos e não conseguiram, mas estão dizendo: eu entrego, Senhor. Toma-os todos nas suas mãos, com a sua graça e com a sua misericórdia. Por favor, Senhor, faz de nós seus servos, em nome de Jesus. Amém. No próximo programa, a gente vai estar aqui descobrindo como a gente se torna de Deus ou do inimigo. Como a gente escolhe, quais são as mínimas coisas, o que a gente faz para isso e como a Bíblia fala a respeito disso. Como a Bíblia fala da descendência de Deus e da descendência da serpente. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz.